pessoal, então eu acho que esse é o último vídeo dessa primeira parte, ok? Que é sobre função afim e função quadrática. Então no último vídeo eu terminei de explicar como resolve o exercício 2, ok? Da terceira atividade. Agora a gente vai continuar com o exercício 3. O que o exercício fala? Dado uma função AK, certo? Definida por esta lei de formação, ele pede o domínio, o contradomínio e a imagem da função. Então, o que é que a gente tinha visto? É que a gente tinha um conjunto A, que a gente chamava de conjunto bipartita, ok? E este conjunto de partita representava o domínio da função, ok? Mas que também representava os valores de x que a gente tinha, certo? E a gente via que tinham elementos aqui, né? Eu vou representar por A, B e C, porque é um elemento genérico. E a gente tinha um outro conjunto, certo? Eu vou chamar de conjunto P. Esse conjunto, a gente conhecia ele como conjunto de Shekata, certo? Esse conjunto de Shekata representava pra gente o contradomínio, certo? E ele também tinha elementos, eu vou colocar outros elementos, D, E, F, G, AK, ok? E como que a gente associava esses conjuntos? A gente associava os conjuntos fazendo flechas, certo? Eles saíam do conjunto de partita e chegavam no conjunto de Shekata, certo? E essas flechas, os elementos que recebiam essas flechas, eles eram chamados de imagem da função, né? Então, elas eram chamadas de imagem. E a gente também conhecia a imagem como os elementos y. Lembram disso? Toda vez que a gente parte de um número x, a gente chega em um número y, certo? E o x é o nosso domínio, o y é a nossa imagem, certo? Então, a gente viu basicamente isso aqui nos vídeos anteriores. Tá, agora que eu expliquei isso, a gente vai responder as perguntas para esse exercício. Então, assim, quando ele diz pra gente que a K é composto desses elementos, flechinha, esses elementos aqui, é a mesma coisa que se eu colocasse todos esses números em um diagrama, em um conjunto, né, um círculozinho, e ligasse eles por flecha a um outro conjunto, certo? Essa maneira aqui, essa escrita é a mesma coisa que se eu tivesse escrevendo isso aqui, ó. Eu vou até fazer essa representação para ver se vocês entendem melhor. -2, 0, 15, 18, 27 e 40. Ele quer dizer isso, que eu tenho esses números no meu conjunto de partita, ok? E eu tenho esses números no meu conjunto de Shekata. É isso que essa flechinha aqui quer dizer. A única coisa que ela não faz é indicar quem que tá ligado a quem, ok? Mas, sabendo que esse aqui é o meu conjunto de partita, sabendo também que o conjunto de partita representa o meu domínio, que representa o x. Eu sei também que este segundo conjunto é o conjunto que a gente chama de conjunto de Shekata, ok? Ele representa quem? Ele representa o nosso contradomínio,
certo? E ele não é o y, né? O y é a minha imagem, que vão ser aqueles elementos que vão receber as flechinhas, né? Eu ainda não sei quem são os elementos que estão aqui dentro que vão receber a flechinha. Para saber, eu vou ter que calcular, ok? Mas, se a gente tem essa percepção, essa leitura do que isso aqui quer dizer, a gente já consegue responder duas das perguntas que eles nos fazem, ok? Então, a primeira pergunta é: identifique quem que é o domínio da função. O domínio não são todos esses elementos aqui que estão no conjunto de partida? São, não são? Então, vocês só teriam que colocar lá o domínio da função. Desculpa, eu tenho o costume de colocar F, porque normalmente as funções, elas são F, né? Nesse caso é AK, então a gente tem que colocar AK. Então, o domínio da função AK, ele é igual. Essa notação aqui, a gente sempre tem que colocar, ok? Então, 0, 3, menos 3, 0, 3 e 8. Ok? Ó, resolvi quem que é o domínio da função. E eu também já consigo identificar quem que é o contradomínio da função. Então, eu tenho que colocar o contradomínio da minha função AK é igual a todos esses elementos aqui, certo? Então, eu vou deixar aqui em aberto para vocês colocarem. Mas vocês viram que essa interpretação aqui, ela resolveu mais do que metade dos nossos problemas? Então, é isso que eu espero que daqui pra frente vocês comecem a perceber, ter essa leitura, ok? E agora, a única coisa que falta a gente fazer é calcular a imagem da função. Por que a gente tem que calcular a imagem da função? Porque a imagem da função nada mais é que o y, né? O y que vai estar relacionada com cada um desses valores para x, né? Então, na verdade, para calcular a imagem da função, eu tenho que calcular sequinto a lei de formação da função, AK de menos 3, AK de 0, AK de 3 e AK de 8, ok? Quando eu resolvo isso aqui vai implicar em um y igual a alguma coisa, né? A gente vai encontrar 4 valores para y. E daí, depois de encontrar os 4 valores para y, é só vir aqui e escrever. A imagem da função AK é igual, né? E colocar os elementos aqui, certo? Vou fazer com vocês aqui a primeira. Então, eu tenho que substituir onde tem x, né, na lei de formação, onde tem x, eu vou colocar o menos 3, ok? Então, AK de menos 3 é a mesma coisa aqui. Menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes o menos 3, ok? Eu vou calcular aqui do ladinho para vocês. Então, assim, ó, primeiro menos 3 ao quadrado. Lembram como que a gente resolve potência de um número? O expoente indica quantas vezes que eu tenho que repetir aquele número em uma multiplicação. Então, menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que menos 3 que multiplica menos 3. Concordam comigo? A única coisa de diferente que a gente vê nessa multiplicação é o sinal. Porque não é só eu fazer 3 vezes 3. Eu tenho que fazer a multiplicação dos sinais. Para fazer a multiplicação dos sinais, eu tinha que lembrar daquela regrinha de sinais, que vale tanto para multiplicação quanto para divisão, certo? Então, quando eu multiplico ou divido sinais iguais, a resposta está no sinal positivo. Quando eu multiplico ou divido sinais diferentes, a resposta está um valor negativo. Então, aqui menos vezes menos é mais, 3 vezes 3 é 9, né? Então, menos 3 ao quadrado é igual a 9. Eu vou colocar mais em cima aqui, 9.
Aqui, ó, aqui eu tenho menos 3 vezes menos 3. Então, eu também tenho que fazer a multiplicação dos sinais. Menos vezes menos tá menos, 3 vezes 3 tá 9, certo? Então, aqui ficou 9 menos 9 igual a 0, certo? Então, quanto x vale menos 3, o meu y vale 0, certo? Aqui, ó, eu já teria um ponto, né? Eu poderia até construir o gráfico dessa função. Não vou construir porque não é o que ele quer, ok? Mas se eu fizer dessa maneira aqui e for achando os pontos, eu construo o gráfico da função, ok? Então, vocês vão fazer a mesma coisa para cá de 0, 3 e 8, né? O primeiro valor ali de y que eu achei foi 0. E vocês vão achar outros 3 valores para y e preencher aqui a imagem, ok? Então, com relação à primeira atividade, é isso. Tem que ficar muito claro essa relação que de conjuntos, certo? Que o conjunto de partita é o tomínio, o conjunto de checata é o contratomínio. Os elementos do contratomínio que possuem uma ligação com o tomínio, ou seja, que eles recebem a flechinha do tomínio, eles são chamados de imagem, que é os nossos valores para y, ok? Se ficar claro essas relações, que uma função pode ser representada tanto por meio de um conjunto, né, com bolinhas e recebendo flechas, como por uma representação escrita dessa maneira, onde eu interpreto que o que está antes da flechinha é conjunto de partita, o que está depois da flechinha é conjunto de checata, ou seja, o conjunto de partita é o tomínio, o conjunto de checata é o contratomínio. Se eu consigo interpretar isso, interpretar que alguns desses elementos aqui vão receber uma flechinha tá aqui, e esses elementos que receberem a flechinha são a minha imagem, pronto, é isso que eu preciso que vocês assimilem dessa primeira parte, ok? Então, se vocês entenderam essa parte, ou tiveram pelo menos uma ideia de que as coisas estão começando a fazer sentido com relação a quem é quem, eu já vou ficar bem feliz, porque é isso que a gente precisa entender nesse momento, certo? A gente consegue assimilar essas relações, as coisas vão começar a fazer mais sentido. Ó, quando a gente achou que para x igual a menos 3, a imagem é 0, eu vou pegar até um x diferente para mostrar. É a mesma coisa que tivesse uma flechinha indo do menos 3 para o 0, certo? É como se a gente colocasse esses elementos lá no conjunto de partida, colocasse esses elementos no conjunto de checata e ligasse o menos 3 ao 0. Assim como vocês vão ligar o 0 a algum desses outros números, o 3 e o 8 também, ok? Então, na primeira atividade, é isso que eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. O que é o que e que a gente pode relacionar a função tanto com o diagrama quanto com essa forma aqui, ok? Então, a primeira atividade é isso. Se vocês não entenderam alguma coisa ou acharam que alguma explicação ficou meio vaga, me mandem mensagem que eu tento explicar de novo algum ponto, ok? Então, com essas explicações, vocês conseguem fazer a terceira atividade. Terceiro exercício. Todos os exercícios, né? A terceira atividade. Agora, eu vou explicar um pouquinho como é que a gente vai fazer para resolver a quarta atividade, ok? A quarta atividade, ela tá dividida em duas partes. Atividade 1 e atividade 2. A atividade 1 são 4 exercícios que envolvem função do primeiro grau, que é a função afim. E a segunda atividade são 3 exercícios que envolvem
a função de segundo grau, ok? Então eu vou tentar ser breve, mas mesmo assim a explicação é um pouco demorada, ok? Então, quarta atividade, né? Aí dentro da atividade 4, a gente vai ver a atividade 1, que é sobre função afim, que é a nossa função de primeiro grau, ok? Então, assim, antes de olhar para os exercícios e tentar fazer, a essa altura, se vocês viram os vídeos anteriores em que eu expliquei um pouquinho sobre função afim, algumas coisas têm que ficar bem claras quando você vai resolver um exercício de função afim. Primeiro, o comportamento da função, o gráfico dessa função. A gente tem que saber que o gráfico dessa função, ela é uma reta, certo? Se você encontrar o gráfico de uma função afim que não seja uma reta, você fez alguma coisa errada, ok? Porque toda vez que a gente está trabalhando com uma função afim, independente de quem seja ela, ok? O gráfico sempre vai dar uma reta. Então, não encontrou uma reta, pensem que tem algo de estranho, ok? Não importa como que vai ser essa reta. Não importa se é uma reta assim, se é uma reta assim, se é uma reta assim, não importa, certo? Vai ser uma reta. Se você não encontra uma reta, tem alguma coisa de estranho. Se, por exemplo, eu encontrei ali uns pontos, mas o meu desenho tem alguma coisa assim. Isso aqui não é uma reta, ok? Então, tá errado. Então, tô falando de função afim, eu tenho que lembrar que eu tô trabalhando com uma reta, ok? Que pode ser crescente ou que pode ser decrescente, ok? Lembram o que fazia uma reta ser crescente ou decrescente? Lembram que era o valor de A? Primeiro, qual que é a forma genérica de uma função afim? Ela é do tipo AX mais B, ok? Então, ó. Então, ela é desse tipo, onde X é a variável, ok? É aquele valor que a gente sempre vai estar substituindo para encontrar Y. A é o que a gente chama de coeficiente angular. E B é o que a gente chama de coeficiente linear, ok? A gente está falando de função afim, a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma reta, a gente tem que lembrar que a forma genérica, né, para uma função afim é essa, né, f de x igual a x mais b, e eu tenho que lembrar que A é o meu coeficiente angular, B é o meu coeficiente linear, ok? E a minha reta vai ser crescente, isso aqui é uma reta crescente, que conforme eu aumento o valor de x, o meu valor de y também aumenta. Isso aqui também é crescente pelo mesmo motivo, e essa é decrescente por quê? Porque conforme eu aumento o valor de x, ó, o meu y está diminuindo cada vez mais, certo? Então, eu vou escrever aqui do ladinho. Quanto a
positivo, a minha reta é crescente, ok? Quando o meu A é negativo, a reta é decrescente. É só a gente lembrar. Eu fico feliz quando eu tenho dinheiro, eu fico triste quando eu não tenho, ok? Então, de função afim é isso que neste momento eu espero que vocês já tenham entendido. Por que eu estou explicando mais uma vez antes de resolver os exercícios? Porque eu sei que tem aluno que não vai ver as explicações, só vai querer ir lá e ver como resolve os exercícios, não vai ter entendido alguma coisa, ok? Então eu espero que com isso as coisas vão ficando mais claras. Então, isso aqui é importante, certo? Antes da gente começar a ver o que os exercícios querem que a gente faça. Agora vamos ao que realmente interessa. Exercício 1. Ele quer que a gente encontre a equação da reta, né? Então, é muito claro por que ele quer que a gente encontre a equação da reta. Porque o gráfico de uma função afim é uma reta, né? Então, ele vai querer dos dois pontos que a gente encontre a equação da reta. Então, se eu tenho um ponto A, que eu chamo de x1 e y1, e eu tenho um ponto B, que eu chamo de x2 e y2, eu consigo, por meio de um sistema, certo? Resolvendo o sistema, eu consigo encontrar a equação da reta. Então, qual que é esse sistema aqui? Não vou escrever aqui um sistema, tá? Eu só vou escrever aqui o sistema. Então, y1 igual a ax1 mais b, y2 igual a x2 mais b. Então, aqui eu tenho y1 e x1, que é o meu primeiro ponto, e aqui eu tenho y2, x2, que é o meu segundo ponto, ok? Então, se eu tenho um ponto A e um ponto B, com as coordenadas desses pontos, eu consigo montar esse sistema, resolver esse sistema achando o valor TA e TB e escrever qual é a equação da reta, ok? Então, assim, vou fazer primeiro o exercício A. Na verdade, eu não vou fazer o exercício A, porque na outra explicação que eu fiz, eu tinha feito o exercício A, ok? Porque quando eu monto ele não sai em um sistema. Porque quando eu monto, o valor de P já sai bem explícito. Então, eu não tenho que resolver o sistema para achar. Então, eu vou fazer o outro exercício ali. Para ficar melhor de vocês entenderem como que a gente faz. Então, eu tenho o ponto 1 e o ponto 3. E o ponto 2 e o ponto 5. Primeiro, a gente está falando de sistema de equação do primeiro grau. Eu parto do princípio de que vocês já aprenderam ele lá no ensino fundamental, ok? Porque é conteúdo de ensino fundamental. Então, eu não vou ficar explicando o que é um sistema de equação do primeiro grau, senão a gente foge do foco da aula, que é resolver o problema de encontrar a equação da reta. Eu tenho uma turma de fundamental e eu cravei uma explicação sobre equação do primeiro grau que envolve sistema de equação do primeiro grau, ok? Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link que vai são 2 vídeos que eu gravei para eles.
resolvendo a equação do primeiro grau, ok? Então lá ele vai explicar certinho quais são os dois métodos. Daí você vê, se você não sabe como resolve isso, né? Você vê e escolhe qual método você quer fazer, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer eu tenho o ponto A e o ponto B. Eu vou ter que montar o sistema, ok? Então ali, ó, no lugar de y1, eu vou colocar o meu y1, que é 3, ok? Isso vai ser igual a que multiplica o meu x1. O meu x1 que é 1, ok? Isso mais b. Na segunda equação, eu tenho o meu y2, que é 5, igual ao meu a, que multiplica o x2, que é 2, mais b, ok? É esse o sistema que eu tenho aqui, certo? Só que é estranho eu deixar a vezes 1, a vezes 2. Eu reescrevo esse sistema aqui. Ó. Então, eu vou reescrever esse sistema aqui, ok? Fazendo essas multiplicações aqui. Então, 3 vai ser igual. Uma vez o A é o próprio A, ok? É só pensar. Se o meu abacaxi vezes 1 é o próprio abacaxi, né? Mais B. Aqui na segunda equação, 5 é igual, ó, 2 vezes A é 2A, ok? Se eu tenho 2 abacaxis, então eu posso escrever daquela maneira ali, ok? Esse aqui é o meu sistema escrito da melhor maneira que a gente pode escrever. Tá escrito assim, organizado, ok? A questão é que eu chego aqui, ok? Eu tenho duas maneiras para resolver o sistema. Eu posso resolver ele pelo método da adição ou pelo método da substituição, ok? Eu gosto de resolver pelo método da adição. Para resolver pelo método da adição, eu tenho que seguir uma condição. A condição de que eu tenha o mesmo elemento nas duas linhas do sistema, só que uma tem que estar com um sinal negativo e a outra tem que estar com um sinal positivo. Então, eu tenho que olhar aqui as duas variáveis. A é igual a 2A? Não. B é igual a B? Sim. Então, uma das condições eu já tenho. Só que os dois P's, eles estão com um sinal positivo. Eu tenho que deixar uma das duas equações com um sinal negativo, ok? Como que eu faço isso? Eu posso atrapalhar com a equação, certo? O que é atrapalhar com a equação? Eu posso multiplicar, eu posso dividir ela, desde que o quê? Desde que eu faça na equação inteira, em todos os membros da equação, ok? Para isso aqui virar negativo, não é só eu multiplicar por menos, porque mais vezes menos não é menos. Isso aqui não ia ficar positivo? Desculpa, negativo? Então, eu só tenho que multiplicar toda essa linha aqui por menos 1. Porque multiplicando por menos 1, eu não estou alterando nada, eu só estou mudando o sinal, ok? Então, eu vou vir aqui e vou reescrever aquele sistema ali, multiplicando toda a linha por menos 1. Mais uma vez, eu não estou entendendo nada. Ok, não tem problema. Para você entender, pausa esse vídeo, vai lá na descrição do vídeo, clica, vai ser uns 50 minutos aquela explicação, mas daí você vai entender certinho como que a gente resolve esse sistema, ok? Vai entender o que é uma equação do primeiro grau, como que a gente trabalha com as relações em uma igualdade. É bem interessante se você não entende isso, ok? Então assista aqueles dois vídeos e volta para esse vídeo aqui para continuar acompanhando a explicação, ok? Porque senão o vídeo vai ficar mais longo do que já tem sido. Então, façam isso se vocês não estão entendendo como resolve o sistema de equação do primeiro grau. Então, multiplicando toda essa linha do meu sistema por menos 1,
Menos 1 vezes 3, menos 3, ok? Porque eu tenho que multiplicar os números e eu tenho que multiplicar o sinal. Então, mais com menos, menos, 3 vezes 1, 3. Vai ser igual. Aqui a mesma coisa. Mais vezes menos, menos. A vezes 1 é o próprio A. Mais com menos, menos. P vezes 1 é o próprio B, ok? E a segunda linha, eu não fiz nada com ela, eu só vou repetir, ok? Então, 5 é igual a 2A mais B. Agora, eu tenho exatamente as duas condições que eu preciso ter no meu sistema para fazer a soma dele. Eu tenho aqui dois elementos iguais com o sinal trocado. Um tá menos B, outro tá mais B, certo? Agora, o processo de soma, ele é realmente uma soma, ok? Você soma as duas linhas da equação. Aqui, ó, menos 3 mais 5, quer dizer que eu vou ficar com 2, porque se eu estou devendo 3 e tenho 5, me sobraram 2, ok? Aqui, menos A mais 2A. Eu estou devendo R$1, mas eu tenho R$2. Então, quer dizer que me sobrou R$1, certo? E aqui, se eu estou devendo R$1 e tenho R$1, quer dizer que eu fiquei sem nada, né? E como eu fiquei sem nada, eu não preciso colocar o zero ali, ok? Então, eu chequei que A é igual a 2, certo? Eu já encontrei o valor de uma variável. Então, sempre pelo método da adição, isso aqui vai acontecer. Uma das variáveis, quando vocês forem somar as linhas, vão se cancelar. Porque daí você consegue achar o valor de uma variável, volta em uma equação, acha o valor da outra, ok? Então, a gente condiciona as equações para que isso aqui aconteça, para que eu não tenha que trabalhar com duas equações, para que eu trabalhe só com uma variável, ok? Mais uma vez, eu sei que eu tô sendo insistente, chata, mas eu não vou explicar o porquê de eu estar fazendo isso, certo? É um método de resolução. Se você não entendeu este método de resolução, assista o vídeo que eu estou indicando, porque é um vídeo longo, de uns 50 minutos, que vai ter toda essa explicação, que se você não sabe como fazer isso, assista ele que vai te ajudar com toda certeza, ok? Agora que eu achei o valor de A, eu ainda não terminei de resolver, porque eu tenho que achar o valor de B também. Então é só eu voltar em qualquer equação que eu escrevi até agora. Eu posso voltar nessa. É que essa aqui tá mal organizada, né? Mas em qualquer uma eu posso voltar, ok? Eu vou voltar nessa aqui, na primeira, ok? Então, eu vou reescrever aquela equação ali, menos 3 igual a menos A menos B. Agora, eu sei quanto que vale o A. O A vale 2. Então, eu vou substituir o A, né, por 2. O sinal eu tenho que repetir, ok? Não tem nada a ver ali o sinal. Eu tenho que repetir porque faz parte da equação. Então, para resolver sistema linear, eu tenho que deixar tudo que é letra de um lado, tudo que é número de outro. Então, eu vou passar esse B para o lado de cá, ok? Então, vai ficar o menos 3 aqui. Quando eu passo o menos B para cá, ele vai passar mais B, ok? E o menos 2 vai ficar lá. E agora o menos 3 eu vou passar para o lado de lá. Então, o B vai ficar do lado de cá. O menos 2 já está do lado de lá. E o menos 3, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele vai passar mais 3. Com isso, eu tenho que o meu B é
igual a, se eu devo 2 e tenho 3, quer dizer que me sobrou 1, ok? Com isso eu achei o valor de A e o valor de B. Se você também não entendeu isso aqui, ok? Isso aqui é equação, equação do primeiro grau. Se você também não entendeu isso aqui, quer dizer que você já não tinha entendido a resolução do sistema, persistiu em continuar assistindo o vídeo e não voltou lá naquele vídeo da descrição, onde eu explico como resolve tudo isso aqui, ok? Então você vai continuar tendo dúvida, porque eu não vou voltar a explicar nesse vídeo, ok? Então tem que assistir aquele outro vídeo para entender como eu resolvo o sistema, como eu resolvo a equação do primeiro grau, o porquê que se está subtraindo vai para lá somando, o porquê que se está multiplicando vai para lá dividindo. Naquele vídeo eu vou explicar bem tudo isso, ok? Nesse aqui eu só estou resolvendo e ainda assim eu estou fazendo uma explicação bem devagar, ok? Achei o valor de A, achei o valor de B, mas eu ainda não encontrei a equação da reta, certo? Eu tenho que montar o sistema, eu tenho que resolver o sistema, encontrar A e B, para daí então eu achar a equação da reta. Eu tenho que voltar aqui e escrever a forma genérica de uma função. Qual que é a forma genérica, tá? Função afim. Ela é do tipo ax mais b, não é? A equação da reta que vai passar por esses 2 pontos é a reta que tem o a igual a 2 e o b igual a 1. Então aqui eu vou substituir o a por 2, né? E o b por 1, ok? Agora sim eu achei qual é a equação da reta que passa por esses 2 pontos, certo? Então, mais uma vez, se você não entendeu essa parte de sistema, não entendeu essa parte aqui de resolução de equação do primeiro grau, vai no vídeo da descrição, ok? Eu não vou explicar nesse vídeo, primeiro porque é uma explicação longa, certo? O segundo porque é o conteúdo do fundamental e daí vai ficar realmente um vídeo muito extenso sem ter necessidade, certo? Então se você está com dificuldade no sistema, em resolver a equação do primeiro grau, vai e assiste o vídeo da descrição, certo? Mas é isso, basicamente monta o sistema, acha A e B e acha a função. É bem fácil, se você já tem um entendimento de como resolve função, como resolve sistema e equação, você vai ver que você chega nisso bem rapidinho, ok? Por isso que se você não sabe como resolve isso, né, volta naquele vídeo, depois volta para esse aqui que você vai entender bem certinho como que faz, ok? Então, para os outros exercícios, então lembrando, o A eu já resolvi naquele outro vídeo, certo? Naquele outro vídeo que eu resolvi, é um vídeo sobre a quarta atividade avaliativa. O B eu resolvi aqui, então vai faltar o C e o D para vocês resolverem, ok? Então vamos para o exercício. E assim, ó, pessoal, sei que eu falo assim, mas é claro que pode acontecer de vocês assistirem esse vídeo, assistirem o outro vídeo que eu sugeri para vocês assistirem se vocês não entenderem, e ainda assim continuarem com dúvida, ok? Isso pode acontecer? É claro que pode. Se isso acontecer, vocês me mandem mensagem, tenham um pouquinho de calma, que assim que eu puder eu vou responder vocês, ok? E se às vezes vocês perguntarem e eu não ter a resposta que vocês querem saber, a resposta que vocês gostariam de ouvir, se assim vocês perguntam e ainda continuam com dúvida, me mandem mensagem de novo, sejam insistentes, que uma hora ou outra a explicação vai, ok? Porque não é um aluno que me manda mensagem, são vários alunos, cada um com uma dúvida diferente, cada um está fazendo uma atividade diferente.
Então é bem normal que as mensagens fiquem perdidas, ok? Então, se você, a professora respondeu, mas não respondeu. Então, me manda mensagem de novo, ó, não tô entendendo. Que uma hora ou outra eu vou parar um tempinho ali e vou falar, tá bom, qual é a sua dúvida, no que eu posso te ajudar, certo? Mas tenham paciência, ok?